5 exercícios clássicos de termometria para trabalhar com as equações de escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Confere aí! Olá, eu sou o Kleber e nós vamos começar revendo e interpretando as duas equações que nortearão as discussões desses nossos 5 exercícios. A primeira delas é aquela equação que relaciona a variação de temperatura nas 3 escalas. Ou seja, para cada 1 grau Celsius que varia na escala em Celsius, varia um respectivo de 1,8 na escala em Fahrenheit e de 1 na escala em Kelvin. Então veja bem o que eu falei. Se estivermos, por exemplo, variando de 29 para 30 graus Celsius, estaremos variando de 1 grau na escala em Celsius, de 1,8 na escala em Fahrenheit e de 1 na escala Kelvin. Se estivermos variando, por exemplo, de 28 para 30 graus Celsius, estaremos variando de 2 graus na escala Celsius, consequentemente de 3,6 na escala em graus Fahrenheit e de 2 na escala Kelvin. Já a segunda equação relaciona para a gente o valor da temperatura nas 3 escalas de temperatura. Por exemplo, se tivermos hoje 30 graus Celsius, conseguimos calcular através dessa relação quanto vai ser o respectivo valor de temperatura na escala Fahrenheit e também o respectivo valor na escala Kelvin. Ou, por exemplo, se tivermos uma temperatura de 100 graus Fahrenheit, conseguimos prever qual que é o valor dessa temperatura na escala em Celsius e qual que é o valor na temperatura em Kelvin. Então veja a diferença entre essas duas equações. A primeira nos permite relacionar a variação de temperatura, enquanto a segunda equação nos permite dizer quanto vai ser o valor da temperatura. Agora, se você quiser saber de onde vêm essas duas relações, eu vou deixar aí no card um vídeo onde eu demonstro como podem ser construídas essas 3 escalas de temperatura e como, através delas, a gente pode chegar nessas duas equações. Vou deixar também o link na descrição do vídeo aí embaixo. Agora, feita essa introdução, vamos lá resolver esses 5 exercícios clássicos de termometria. Exercício número 1. A amplitude térmica de um local é a diferença entre a temperatura máxima e mínima, ambas registradas ao longo de um dia ou ano. Uma certa cidade do Brasil apresenta amplitudes térmicas anuais em torno de 15 graus Celsius. De quanto seria essa amplitude se ela fosse medida em Fahrenheit e em Kelvin? Então vamos lá, tirar as principais informações desse problema. E são apenas duas. A diferença entre a temperatura máxima e mínima, ou seja, ele está falando da variação de temperatura nessa cidade. Por exemplo, pode ser que nessa cidade estava 10 graus Celsius na temperatura mínima do ano e a máxima foi de 25 graus Celsius. Então a diferença entre a máxima e a mínima são esses 15 graus Celsius que o problema está falando, né? Então o que importa para a gente aqui é a variação de temperatura e não saber qual que é o valor da temperatura, se na cidade estava 10 graus Celsius e depois 25, ou se estava 20 graus Celsius e depois foi para 35 graus Celsius. Não, ele está simplesmente falando que a diferença entre a máxima e a mínima temperatura é de 15 graus Celsius. Então a gente sabe a variação de temperatura. Bom, como a gente está falando de variação de temperatura, nós vamos partir da primeira equação que nós vimos na introdução desse vídeo, que é que para cada variação de 1 grau Celsius, corresponde na escala em Fahrenheit de 1,8 grau Fahrenheit e na escala Kelvin de 1 Kelvin. Portanto, se tivermos uma variação de 15 graus Celsius, basta a gente multiplicar esse 1,8 por 15 que saberemos quanto vai ser a variação em Fahrenheit. E se a gente variar de 15 graus Celsius, também estaremos variando de 15 Kelvin. Então a resposta em Kelvin a gente já sabe, é de 15 Kelvins. Agora, para saber quanto é a variação em Fahrenheit, basta apenas multiplicar 1,8 vezes 15. Então está aqui a resposta. Se variarmos 15 graus Celsius, teremos uma variação de 1,8 vezes 15, que dá 27 graus Fahrenheit, e 15 Kelvin. Então está aqui a resposta do nosso problema. Exercício número 2. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor numérico quando medido na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é o valor dessa temperatura? Então vamos lá, tirar as principais informações desse enunciado.
Ele está dizendo que existe algum momento que os dois termômetros, o Celsius e o Fahrenheit, vão estar marcando o mesmo valor numérico de temperatura. Então, o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Do ponto de vista matemático, ele está falando para a gente o seguinte, que nesse momento a variável temperatura na escala Celsius vai ser exatamente o mesmo valor numérico na variável temperatura na escala em Fahrenheit, ou seja, a temperatura em graus Celsius vai ter o mesmo valor que a temperatura em Fahrenheit, o mesmo valor numérico. Bom, vamos dar uma olhadinha para esses dois termômetros dessas duas escalas para ter uma noção do que a gente pode esperar do resultado. Será que vai ser um valor positivo ou negativo? Então vamos lá, ver esses dois termômetros. Então, se pegarmos o termômetro na escala em Celsius, vamos imaginar que a gente está numa temperatura que é igual a 0 graus Celsius. Se a gente for para 1 grau Celsius, a temperatura em Fahrenheit vai fugir ainda mais, vai para 33,8. Ela cresce mais rápido do que 1. Ou seja, se olharmos para cima de 0 graus Celsius, as duas escalas elas nunca vão se encontrar em um mesmo valor numérico de temperatura. Os dois termômetros nunca vão conseguir medir um valor de temperatura positivo nessas duas escalas em que vai dar o mesmo valor numérico. Então isso não é possível para valores positivos. Agora vamos olhar para valores negativos. Se descermos, por exemplo, de 0 graus Celsius para menos 1 grau Celsius, nós estaremos descendo apenas de 1, enquanto o Fahrenheit vai estar descendo de 1,8, então vai estar descendo também mais rápido. Então, obviamente, vai ter algum momento de valor de temperatura negativo na escala em graus Celsius, em que vai estar marcando exatamente o mesmo valor numérico na escala Fahrenheit, também negativo. E é essa temperatura que o exercício está pedindo para nós determinarmos. Quanto vai ser esse valor de temperatura? Como a gente quer determinar o valor de temperatura, nós vamos partir da segunda equação da introdução desse vídeo, que relaciona valores de temperatura na escala em Celsius, Fahrenheit e em Kelvin. Obviamente, a gente só precisa dessa primeira parte da equação, a parte que relaciona Celsius com Fahrenheit. Então, olha só a sacada. Conseguimos identificar no enunciado que Tc vai ser igual a Tf. Então vamos pegar essa primeira parte da equação, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, e como Tc é igual a Tf, a gente pode vir aqui no lugar de Tc e botar Tf, ou no lugar de Tf botar Tc. E a gente vai ter então aqui uma equação de apenas uma variável. Eu vou escolher substituir no lugar de Tf a variável Tc. Então vamos lá, ver como é que fica essa equação. A gente vai ficar com Tc sobre 5 igual a Tf, que agora virou Tc, afinal a gente quer descobrir quando elas vão ser iguais, então no lugar de Tf eu posso substituir Tc, menos 32, que já está lá, sobre 9. Agora eu vou passar o 9 multiplicando o Tc, a gente vai ficar com 9 sobre 5Tc igual a Tc menos 32. 9 sobre 5 é 1,8, então vamos ficar com 1,8 Tc, que é o que está aqui, igual a Tc menos 32. Então basta agora nós isolarmos a variável Tc, que é o nosso x da questão, descobrir quanto vale essa variável. Então eu vou jogar esse Tc que está sozinho para o outro lado da equação. A gente vai ficar com 1,8 Tc menos Tc igual a menos 32. 1,8 Tc menos 1 Tc vai ficar só 0,8 Tc, igual a menos 32. Vou pegar esse 0,8 e passar dividindo, a gente vai ficar com Tc igual a menos 32 dividido por 0,8. Basta agora você fazer essa conta, você vai descobrir que o valor numérico de temperatura que os dois termômetros podem estar marcando iguaizinhos é igual a menos 40 graus Celsius. Ou seja, quando estiver marcando menos 40 graus Celsius, também vai estar marcando menos 40 graus Fahrenheit. Exercício número 3. Uma pessoa diz: a maior temperatura que suportei foi um valor que, medido na escala em Fahrenheit, é 2,6 vezes o valor obtido na escala Celsius. Calcule o valor dessa temperatura em Celsius. Bom, para resolver esse exercício é muito importante conseguir interpretar o enunciado muito bem, porque nele tem informações que, se você não conseguir retirar, fica inviável a resolução do exercício. Então vamos lá, ele está falando para a gente o seguinte, que a temperatura em Fahrenheit, ou seja, a variável Tf, ela é igual
a 2,6 vezes o valor obtido na escala Celsius, ou seja, 2,6 vezes Tc. Então, o que está descrito aqui no enunciado, a gente tem que ser capaz de explicitar matematicamente. A temperatura em Fahrenheit ela é 2,6 vezes a temperatura em Celsius. Então, agora, qual que é o valor dessa temperatura? Para determinar o valor de temperatura, a gente vai partir da equação que relaciona a temperatura na escala Celsius e Fahrenheit. E a gente sabe lá da introdução desse nosso vídeo que a equação é Tc sobre 5 igual Tf menos 32 sobre 9. Então o que a gente vai fazer aqui é parecido com o exercício 2. Agora a gente sabe que Tf é 2,6 Tc. Então no lugar de Tf nós substituiremos 2,6 vezes Tc. E vai ficar assim. Tc sobre 5 igual a 2,6 Tc menos 32 sobre 9. Vou passar o 9 multiplicando o Tc, vai ficar 9Tc sobre 5 igual a 2,6 Tc menos 32. 9 sobre 5 é 1,8, então 1,8 Tc igual a 2,6 vezes Tc menos 32. Basta agora nós isolarmos a variável Tc. Então eu vou fazer o seguinte, vou passar o 32 lá para o outro lado, ele vai positivo, e esse 1,8 Tc eu vou jogar para o outro lado, que vai para lá negativo. Vai ficar da seguinte maneira, 32 igual ao 2,6 Tc e o 1,8 Tc que foi para o outro lado, negativo. 2,6 Tc menos 1,8 Tc é 0,8 Tc. Basta agora passar o 0,8 dividindo e a gente vai ficar com Tc igual a 32 sobre 0,8 e basta fazer essa conta que a gente vai encontrar que o valor da temperatura na escala em Celsius é de 40 graus Celsius. Exercício número 4. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro em Fahrenheit, são mergulhados em um mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera em 50 unidades a leitura em Celsius. Qual era a temperatura desse líquido? Então esse exercício 4 é bem parecido também com o exercício 3. A gente precisa interpretar muito bem o enunciado para conseguir tirar informações relevantes para que dê para resolver esse exercício. Então vamos lá, está falando o seguinte, que a temperatura em Fahrenheit supera em 50 unidades a leitura em Celsius, ou seja, Tf, a temperatura em Fahrenheit, é igual a temperatura em graus Celsius mais 50. Bom, e como ele quer saber qual é o valor da temperatura desse líquido, a gente vai utilizar então a equação que relaciona a temperatura, que é Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. E aqui de novo, eu vou pegar no lugar do Tf, a gente vai substituir Tc mais 50. Vamos fazer isso. Vai ficar assim, Tc sobre 5 igual Tf, que é Tc mais 50 menos 32 sobre 9. Bom, a gente pode resolver esse numerador, a gente vai ficar com Tc sobre 5 igual a Tc, 50 menos 32, 18, tudo isso sobre 9. Podemos passar o 9 multiplicando o Tc, vai ficar 9 sobre 5, que a gente já sabe que é 1,8. Então 1,8 Tc igual a Tc mais 18. Basta de novo isolarmos a variável Tc, jogando, aqui está sozinho aqui para o outro lado da equação, vai negativo. Vai ficar 1,8 Tc menos Tc igual a 18. E a gente vai ficar então que o resultado do lado esquerdo da equação vai dar só 0,8 Tc igual a 18. Passa esse 0,8 dividindo, a gente vai ficar com Tc igual a 18 sobre 0,8, portanto, a temperatura desse líquido é igual a 22,5 graus Celsius. Exercício número 5. O gráfico abaixo mostra como se relacionam as temperaturas de termômetros graduados na escala Ershin e na escala Celsius. Estabeleça uma equação de conversão entre as duas escalas de temperaturas. Então, sim, eu vou fazer aqui uma equação de conversão entre a escala de temperatura Ershin, que leva o meu nome, com a escala de temperatura Celsius. Bom, para fazer uma equação de conversão entre duas escalas, é necessário conhecer dois pontos de referência. E aqui nesse gráfico a gente consegue perceber que temos dois pontos de referência conhecidos. Por exemplo, quando for 60 graus Celsius, vai estar marcando 320 graus E, e quando for menos 20 graus Celsius, vai estar marcando aqui uma altura zero, representando 0 graus E, ou seja, conhecemos dois pontos de referência.
Esse mesmo método de conhecer dois pontos de referência foi utilizado no vídeo que está aí no primeiro link da descrição, onde eu descrevo a equação que relaciona as temperaturas graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Para deduzir a equação que relaciona essas três escalas de temperatura, os pontos de referência utilizados foi o ponto de fusão da água, que é 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit ou 273 Kelvin, e o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvin. Mas beleza, não precisamos sempre pegar ponto de fusão e ebulição da água. A gente pode pegar simplesmente dois pontos quaisquer que a gente conhece. E é o que a gente vai fazer aqui nesse exercício. Então eu vou aqui colocar dois termômetros iguais, um em Celsius e um em Hershey. Claro, esses termômetros estão crus, não tem marcação nenhuma, e agora sim a gente vai construir as escalas. Então quando for 60 graus Celsius, temos 320 grau E. É um ponto de referência que a gente conhece. E quando temos menos 20 graus Celsius, vai estar marcando 0 graus E, que é o segundo ponto de referência. Bom, e se tivermos uma temperatura qualquer na escala em Celsius? Quanto vai ser o respectivo valor na temperatura em graus Hershey? Então, para chegar na equação que correlaciona essas duas variáveis, Tc e Te, nós vamos fazer pelo método de comparação de alturas. Por exemplo, se nós pegarmos Hzinho dividido por Hzão, vai dar um valor qualquer x. Mas se eu pegar esse mesmo Hzinho e o mesmo Hzão na escala em Hershey e fazer essa divisão, também vai dar x, porque os termômetros são iguais, né? Imagina, se eu medir essa altura e dividir uma pela outra, vai dar x. Como o termômetro é igual, pegar essa altura e essa altura, também a divisão vai continuar dando x. Ou seja, temos que Hzinho sobre Hzão igual a Hzinho sobre Hzão. Agora vamos escrever quem que é Hzinho e Hzão em cada um dos termômetros. Vamos lá, primeiro o Hzinho. Quanto vale essa altura aqui? Vai ser simplesmente o valor que está aqui, menos o valor que está aqui embaixo, né? Final menos inicial. Como assim? Vai ficar Tc menos 20? Sim, exatamente. Vamos supor que o valor de Tc fosse 50. Quanto que vale essa altura toda aqui? 70, certo? Então, por isso que fica aqui 50 menos 20 daria, então, 70, porque menos com menos fica mais. Então, por isso que ficou aqui Tc menos 20. E para outra altura, de 60 até menos 20, tem uma distância de 80, né? Por isso que vai ficar de novo 60 menos 20, porque menos com menos fica mais. Bom, para outra alturinha, a gente vai ficar com Te menos 0. E o Hzão vai ser 320 menos 0, como está aqui também. Claro, vamos simplificar um pouco a cara dessa equação, de tal maneira que vai ficar assim. Tc mais 20 dividido por 80 igual a Te sobre 320. A gente pode simplificar um pouquinho mais, dividindo os dois lados da equação por 10, que é equivalente a cortar esses dois zeros. E agora a gente pode ainda passar o 32 multiplicando todo mundo no outro lado da equação, que vai ficar igual a 32 vezes Tc mais 20 sobre 8 igual a Te. 32 sobre 8 é 4, então a gente vai ficar com 4 Tc mais 20 igual a Te. Então agora basta aplicar a distributiva aqui nesse parênteses. 4 vezes Tc dá 4Tc e 4 vezes 20 é 80. Portanto, a temperatura na escala em Hershey é igual a 4 vezes a temperatura na escala Celsius mais 80. Então a gente pode, por exemplo, tirar a prova real nessa equação para ver se ela está dando certo, né? Então vamos lá, se a temperatura for menos 20 graus Celsius, substitui o menos 20 aqui no Tc. Menos 20 vezes 4 vai dar menos 80. Com mais 80 vai dar 0 grau E. Ou seja, quando a temperatura for menos 20 graus Celsius, a equação está dando exatamente igual a 0, como tem que ser. Se a temperatura for 60 graus Celsius, o 60 lá do termômetro, 60 vezes 4, 240, mais 80, 320 grau E, ou seja, a equação está funcionando perfeitamente. Portanto, temos uma equação que correlaciona a temperatura na escala Hershey com qualquer valor de temperatura na escala em Celsius. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações sempre que eu vier a produzir novos conteúdos. Dúvidas e sugestões de novos exercícios, deixe nos comentários. Valeu!